uma série de mensagens, né? Esse tema, né, dá pra gente pensar em muita coisa, mas eu acredito que hoje eu não vou pregar, sabe, aquela pregação empolgante, mas a gente vai discipular, falar e falar de coisas importantíssimas, né, sobre a nossa vida cristã. E assim, o tema da mensagem, eu recebi até os irmãos, o pessoal com português atrasado, que falaram que era o ante, que tinha o traço. Aí depois a gente foi ler, né? A grafia mudou em 90, não foi? Aí agora é assim, agora é desse jeito que tá aí mesmo, tá, gente? Então se você achava que tá errado, não tá errado. É que a grafia foi modificada, porque você estudou faz tempo já. Aí no seu tempo ainda era escrito ante, sistema com coisa. Agora é assim mesmo, esse que é o certo, não é verdade? Né? Tá ali a nossa professora ali, né? Então assim, antissistema, a revolução começa aqui. Diga comigo, antissistema. A revolução começa aqui. E aí, gente, o tema que a gente vai, o texto base dessa série vai ser aquele de Romanos 12, versículo 2. Coloca na Almeida, por favor. Romanos 12, versículo 2. Leia comigo, vamos lá. E não vos conformeis com este o quê? Com este mundo. O que é conformar? É ser moldado, assumir a forma, ter a sua vida formatada por ele, é ter a sua visão de vida. Você vai ser moldado com este mundo, mas o que, gente? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando esse entendimento ele é renovado, o que acontece? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando o meu entendimento, amém? Quando o meu entendimento é transformado, somente a partir daí, né, é que eu posso experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus para a sua vida? Você quer sim ou não, gente? Gente, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, ela é agradável. Deus tem o melhor para você. Agora, a gente precisa ter uma mente transformada. Para quê? Para se libertar. E quando eu falo de sistema, a Bíblia diz, aqui está falando do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Não é que a terra é do diabo, o mar é do diabo. Não é isso. Ele está dizendo, olha, existe um sistema de crenças, de valores, né, corrompidos, que são do mundo. E vocês não podem se conformar com isso. É sobre isso que está falando, né? Então, nós vamos abordar dentro dessa situação. Existe um sistema montado, uma mentalidade, uma maneira de enxergar a vida. E Paulo diz que a gente precisa ter uma visão, uma mentalidade transformada. Escute, e aqui não é crítica, isso aqui são constatações sociais, tá bom? Realidade da sociedade que nós vivemos. Algumas realidades que você pode simplesmente sentar numa cadeira e reclamar, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma com isso. Ou você precisa entender quais são as realidades e entender de que maneira nós podemos cumprir a nossa missão de vida, mesmo no meio dessa realidade. Quem está me entendendo, gente? Então vamos lá, algumas realidades sociais que a gente vive hoje. Vamos lá. Nós vivemos numa geração relativista. O que é isso? Hoje, conceitos de verdades absolutas não existem para a maioria das pessoas. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, você dizia assim, olha, porque está na Bíblia, acabou a discussão. Era assim ou não é? Você dizia, não, está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Irmão, não, se está na Bíblia, acabou. Hoje em dia está na Bíblia, mas eu não acredito em tudo da Bíblia, eu acredito só numa parte. Não, eu acredito que... Então assim, gente... A gente vive numa sociedade relativista, que eu não estou aqui dizendo que é certo, eu estou dizendo que é a realidade que nós vivemos. Então a gente vive numa realidade de relativismo, onde não existem verdades absolutas, e isso é extremamente perigoso.
né? Extremamente perigoso, porque existem verdades de Deus e existem coisas que foram testadas no decorrer da história, né? E existem algumas verdades absolutas e limites que Deus impõe que não é para nos proibir e nem para nos limitar, mas é para nos proteger e para nos abençoar. Então é muito importante a gente ter consciência disso. Então vamos lá, realidades sociais, relativismo, outra coisa que a gente vê que é um desafio para nós. A gente vive numa geração que romantiza a independência. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você pode tudo, sozinho, não dependa de ninguém. É problema com teu pai? Fuja dos seus pais, esses opressores desgraçados. Você tem problema com o marido? Você não precisa de ninguém. E aí, o que acontece? A gente acaba, de maneira inconsciente, endeusando esse isolamento, que é contra a proposta original de Deus, que nos fez seres sociais, e ninguém é plenamente feliz e realizado sem construir relacionamentos profundos. E ninguém constrói relacionamentos profundos se não tiver muito investimento de renúncia, perdão, humildade. Gente, presta atenção. Quem tem um amigo aqui de 20, 30 anos, amigo de verdade? Irmão, para ser meu amigo de verdade, tem que ter brigado comigo feio pelo menos 3 vezes. Para ser meu, se nunca brigamos, não é meu amigo ainda de verdade. Amigo íntimo, eu estou falando. Amigo íntimo. Gente, presta atenção. Ei, cara, você vê amizade de 20, amizade que perdura, casamento que perdura. Gente casada há 30, 40, 50 anos. Pergunta se foi moleza aí. Ei, gente, teve muita renúncia, teve humildade, teve comprometimento, tinha vontade de dar um soco, mas disse, eu vou te abraçar, vou caminhar a segunda milha. É assim que se constrói algo sólido, algo verdadeiro, é rompendo. Então a gente vive numa geração onde isso é desprezado. Se você tem trabalho, foge, né? Então assim, isso é a romantização da independência. Isso gera, talvez, essa seja uma das causas, esse endeusamento da independência, como se a gente não precisasse, como se fôssemos uma ilha. E aí, talvez esse seja um dos grandes motivos da gente viver na geração com mais doenças emocionais que já existiu na história. Porque quem te criou para os relacionamentos. Relacionamentos ferem, mas relacionamentos amadurecem e relacionamentos curam. Então entenda isso. Você vai viver com a vida toda fugindo ou você vai encarar e vai dizer, cara, eu vou virar adulto, vou resolver as pendências. É assim, quem está me entendendo, gente? Então a gente vai ver outra realidade social aqui, uma geração hedonista. O que é isso? Uma geração que endeusa o prazer. Se te faz feliz, se te dá prazer, vai, te entrega. Culto ao prazer, o endeusamento do prazer. Uma geração que diz assim, cara, e assim, presta atenção, isso é muito perigoso. Porque Deus não estabelece limite. Gente, o ser humano é um ser insaciável. Se você não controla seu apetite, você vai ver onde você vai parar. Pensa quem gosta de comer, irmão. Eu gosto de comer. Comer, a gente devia ficar, cada vez que comer, você tinha que ficar mais bonito e mais inteligente. Eu acho isso um crime. A gente pensa numa coisa boa. Mas Deus estabeleceu limite, porque sabe que apesar de ser bom, se a gente não tiver limite, vai se destruir. Gente, sexo, a mesma coisa. Quantas pessoas você conhece, aqui tem várias pessoas aqui da área da saúde mental, que estão fazendo tratamentos, fazendo o caminho de volta da pornografia, porque entraram num abismo e agora não conseguem mais sair. Prisioneiros, limites na área da sexualidade, não é para você não viver. Gente, Deus estabeleceu limites para o sexo ser desfrutado. Sexo é criação de Deus. Agora Deus estabeleceu um padrão. Para quê? Para você ser infeliz? Não, para proteger você. Para você realmente desfrutar de intimidade de verdade. Quem está me entendendo, gente? Então é muito importante a gente conversar sobre isso. E essa é uma realidade. A gente vive numa geração hedonista. Outra realidade social. Desconstrução de valores
familiares e hierárquicos fundamentais. A gente tem um problema seríssimo com o princípio de autoridade. A gente vive uma anarquia generalizada, onde as pessoas, por exemplo, quem é professor aqui sabe do que eu estou falando em sala de aula. O desafio que é. Então, assim, gente, isso são coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Isso é uma realidade que nós vivemos. E dentro desse processo familiar, a gente vai ver uma guerra. Gente, presta atenção. Quando Deus estabelece funções no casamento para marido, esposa e filhos, Ele não está estabelecendo uma hierarquia para dizer quem é maior e quem manda mais. Ele está dizendo assim: ei, homem, eu te capacitei e te dei a missão de tu fazer isso, isso e isso. Eu te dei essa capacidade. Faça. Mulher, eu te capacitei e te formei para você fazer isso, isso e aquilo. Por que a gente vê muita mulher estressada? Porque ela está tendo muitas vezes que assumir um papel que não é o dela. E aí eu vou falar uma coisa. Gente, toda mulher... Escuta, cadê a mulherada? Levanta a mão aqui, pelo amor de Deus. Levanta a mão. Toda mulher, ela pode ser quem for, pode ser feminista, pode ser quem for. Toda mulher tem um sonho, e é o sonho de consumo de toda mulher, ter um marido igual Cristo é o esposo da igreja. Pensa num macho de verdade. Esse é o modelo. Gente, toda mulher daria tudo para ter um marido desse, que se sacrifica, que se entrega, sabe, que tem paciência, que morre por ela, sabe, que a ama de maneira incondicional, que provê todas as suas necessidades em glória, que protege, que cuida, que ama. Sim ou não, gente? Isso é Jesus. E quem tem um marido que é pelo menos perto disso, segura. Segura, irmã. Segura que agora tá saindo uma série de Kens da Barbie. Menina assim. Gente, mas é culpa deles? Não. Existe um processo, um sistema de desmasculinização. E aqui eu não vou nem falar, quando eu falo de desmasculinização, eu não estou nem falando de orientação sexual. Estou falando de comportamento mesmo, de confusão de papéis. Do homem não assumir o papel de homem. Ei, meu irmão, você está me ouvindo? Ei, se você é macho, quem carrega o peso é você. Quem paga a conta é você. Que conversa é essa, rapaz? A gente vai falar mais na outra semana sobre isso. Estou entrando aqui numa... A outra semana a gente vai entrar nesse assunto. Mas, gente, é isso. É ser homem, o homem da Bíblia. É esse que é o homem. O homem da Bíblia não é machista, não. O homem da Bíblia é macho. É o homem que ama, que cuida, que provê, que protege. Então é isso. Então esses conceitos, eles estão sendo desconstruídos. E uma confusão nos papéis familiares. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, preste atenção. Eu dei aqui o diagnóstico. Isso aqui é uma constatação social. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. É uma constatação social. Agora, baseado nisso, nós como cristãos temos algumas responsabilidades. Precisamos ter consciência. Como cidadãos de uma sociedade plural, amém? Nós precisamos ter consciência de, primeiro, nós não estamos sozinhos no mundo. Vocês estão ouvindo, gente? Ei, gente, nós não vivemos sozinhos. A sociedade é plural. As pessoas são livres. Nem Deus impõe a vontade dele para todo mundo viver. Então a gente tem que aprender a viver. Amém, gente? A gente tem que aprender a conviver com essa realidade e se conectar e respeitar. Então isso é uma situação. Outra coisa importante, preste muita atenção. Nós como cristãos precisamos
distensionar as relações sociais. Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, olhe para mim, pelo amor de Deus, vou fazer minha culpa com isso também. Eu já fui crente doido. Irmão. Eu ia para encruzilhada afrontar pai de santo. Quem estava comigo? Olha aquele ali. Gente, eu ia afrontar os caras lá, fazendo lá a religião deles lá, a crença deles. Eu ia afrontar os caras. Uma vez eu levei esse aqui, estava com a cabeça pelada. Eu levei ele para lá. Irmão, a gente levou. Os caras estavam rindo dos despachos dele lá. Eu levei. Meu amigo, a gente levou lá. A gente levou lá um talite daquele de Israel. Uma menorá. Acendemos 7 velas. Um chofar. E um monte de irmão, canela de fogo. Meu irmão, aí eles chegaram lá e começaram a errar despacho aqui, despacho ali. E aí, meu amigo, a gente lá, meu irmão, quando eles começarem a arriar aqui, começar a querer incorporar aqui, a gente vai começar a orar e vai ver. Gente, pelo amor de Deus. E esse aqui se ajoelhou, era carequinha, o pessoal achava que ele era o pai de santo, que ele estava todo de branco. Carequinha, ajoelhado ali. E aí depois aumentou o som do grandes coisas estão por vir. E lá, e o pessoal falando de língua e orando e marchando. Meu irmão, os caras foram entrando no carro, indo embora. Os caras bravos com a gente. Para mim, naquele tempo, aquilo foi uma vitória. Olha, o meu Deus é mais forte. A minha cabeça era essa. Mas eu estava afrontando e desrespeitando pessoas. Gente, a gente vive numa sociedade. Nós não vivemos numa ilha. O que é isso? É um absurdo. Gente, a gente precisa distensionar as relações. A gente está vivendo numa sociedade onde o crente quer impor a sua regra de vida para uma sociedade mundana. A verdade não é um porrete para você bater nas pessoas e empurrar ela goela abaixo. A gente está vendo uma sociedade onde o cara do mundo quer ensinar o crente a ser crente. Está tudo errado. A gente precisa distensionar, cara. Nós precisamos dialogar. Quem está me entendendo, gente? Eu te falei que eu não ia pregar, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Distensionar as relações. Outra coisa importante. Isso é nossa responsabilidade. Preste muita atenção. Coloca para mim Atos capítulo 10, versículo 28. Atos capítulo 10, versículo 28. Coloca na NVI isso. Leia comigo, por favor. Deus falou para Pedro isso, preste atenção. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o que, gente? Um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou o que, gente? Que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Gente, outra realidade, presta atenção. Na ótica de Deus, não existem grupos de pessoas imundas ou impuras. É homem, é gente, tem valor. É gente, Deus ama. A igreja, um cristão não tem direito de odiar ninguém. A igreja não tem direito de rejeitar ninguém. Jesus não nos deu o direito de condenar ninguém. Nós precisamos, escute, irmãos, olha, gente, presta atenção. Ninguém ouve quem não nos respeita. Se a gente não respeitar o ser humano, a gente nunca vai ter acesso ao coração dele. Nós precisamos entender que Deus nos dê sabedoria, nos dê a chave certa, porque, preste atenção, é missão da igreja alcançar essa geração. Você pode ficar sentado no sofá reclamando e criticando de tudo que está acontecendo, ou você pode fazer igual Daniel. Eu vivo no meio da Babilônia, mas eu não sou da Babilônia, eu sou do céu e eu vou influenciar o império todo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Gente, presta atenção nisso. Então não existem grupos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, gente, presta atenção. Eu sou crente. Eu já sou crente, eu não sei, mas já estou tanto tempo que quando o cara esquece é sempre que já faz tempo. Eu estou com 24 anos nesse negócio de igreja.
E na igreja sempre teve mentiroso, fofoqueiro. Sempre teve, assim, de rolo. Sim ou não? Fofoqueiro na igreja, irmão, é quase critério para consagrar a liderança. Eu estou revelando as entranhas. Gente, então a vida toda, fofoqueiro, mentiroso, gente nó cego nas finanças, enrolado, caloteiro. Gente com problema na área de sexualidade. E a gente ama, a gente acolhe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por um acaso, quem tem problema na área da... Quem enfrenta a luta na área da homossexualidade é mais pecador do que o mentiroso? Não, eu estou fazendo uma pergunta para vocês aqui. Existe distinção na Bíblia? Esse aqui é pior do que aquele? Então, da mesma maneira como a igreja... agora aqui é uma igreja de adúlteros. Não, aqui é uma igreja para adúlteros também. Aqui é uma igreja de homossexuais. Não, somos uma igreja para homossexuais também. É uma igreja de mentirosos. Somos uma igreja para mentirosos. A gente acolhe, a gente abraça. Sabe por quê? Porque o único jeito do sal salgar é ele tendo contato. A gente nunca vai salgar aquilo que a gente não tem contato. Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Mas tem uma coisa, o pecador andava com ele 1 mês, 2 anos, 3 anos. Era impossível caminhar com ele e não ter a sua vida transformada. E, gente, é nossa missão de vida alcançar a nossa geração para Cristo. É nossa responsabilidade criar pontos de conexão e convergência. Não podemos alcançar aqueles que evitamos. Preste atenção. Olha a oração desse líder, a oração de Davi. Salmos 71, versículo 17 e versículo de número 18. Salmos 71, versículo 17 e versículo de número 18. Olha a oração de Davi, preste atenção. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio o que, gente? As tuas... Ele está dizendo, ei, Senhor, eu sempre preguei a tua palavra, eu sempre anunciei as tuas maravilhas. Olha a oração dele. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Sabe o que ele está dizendo? Deus, é o seguinte: não permita que eu me torne um jornal de ontem. Não permita que eu faça aquilo que Salomão disse: os dias de ontem foram melhores do que o de hoje, porque isso não é sábio. Vocês estão me ouvindo, gente? Essa é a nossa geração. Cada geração traz consigo os seus problemas a resolver. E nós temos que ser a resposta de Deus para alcançar e para curar essa geração. Então a gente precisa orar: Deus, não me deixa não, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me usa, Senhor, e preste muita atenção, olhe para mim. Quantos acreditam que é nossa missão de vida alcançar essa geração com a verdade de Deus? Levante sua mão. Você acredita de verdade que é sua missão de vida isso? Então presta muita atenção. Um fato interessante nessa geração: como é uma geração relativista, não acredita em verdades absolutas. Então como é que o cara de hoje raciocina? Ele pensa assim, ó: você pode ser PhD, doutor, ser formado em Harvard, você pode ser quem for. Se o cara não gostar de ti, te achar soberbo, antipático, intolerante, você falando e um cachorro latindo, o cachorro tem mais valor do que você. A geração de hoje, como ela relativiza, primeira, ela valoriza muito uma conduta atrativa. Se ela gosta da tua conduta, ela vai te ouvir. Como ele é interessante, eu vou ouvir, vou prestar atenção. Deve ter alguma coisa que preste, que vai vir dele ou dela. Então é muito importante você entender isso. Esse comportamento é uma realidade. E aí, gente, presta atenção. É nossa missão levar Jesus a verdade. E aí, gente, uma coisa importante: o que é a verdade? Olhe para mim, o que é a verdade? Alguém pode me dizer o que é a verdade? Hã? Alguém se atreve a dizer aí uma palavra? Hã? Gente, a verdade não é um conjunto de regras e normas e de não podes. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. Qual o papel da igreja? Apresentar as pessoas a Jesus.
Ei, a igreja precisa ser esse lugar que facilita as pessoas a encontrarem a Jesus. Se as pessoas encontrarem a Jesus, é impossível não se apaixonar por Ele e não moldar o seu coração ao coração dele. Amém, gente? Então é muito importante nós entendermos isso, né? Então, vamos lá. E outra coisa, quem lembra aqui daquela história? Está lá em Lucas 18, do versículo 11 ao 13. O fariseu e o publicano sobem para orar. Lembra da história? O fariseu dizia assim: ai, porra, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha a oração do miserável desse. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia o quê? Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Gente, presta atenção. Será que o grande problema das pessoas é com a verdade, é com Jesus? Ou é com a arrogância dos pretensos detentores dessa verdade? Eu acho que é uma questão para nós pensarmos. Né? Então assim, a gente vê muitas pessoas... Gente, presta atenção. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais o fariseu que vive em mim se lasca. Preste muita atenção nisso. Então, a verdade é Jesus, e pela verdade ser Jesus, a verdade é humilde, a verdade é cativante, a verdade é apaixonante. Amém, gente? Agora preste muita atenção para o que a gente vai... A gente vive numa geração, outra coisa interessante também. Hoje em dia, é melhor você ser conhecido como ladrão do que ser conhecido como intolerante. Sim ou não, gente? É assim ou não é? Essa palavra tolerância, ela ganhou assim uma dimensão muito grande. Por que a palavra tolerância, quem acha que a tolerância é importante? Eu acho que a tolerância é importante, com certeza. Agora preste atenção. A tolerância, o que é a tolerância? Eu simplesmente suporto o seu comportamento sem queixas. Isso é tolerar. Tolerar é suportar o comportamento do outro sem queixas. Só que é o seguinte, o fato de eu tolerar você não quer dizer que eu valorizo você. Eu estou tolerando, eu suporto. E esse foi um tira-gosto, porque na verdade o que essa geração precisa não é de tolerância. O que essa geração precisa é da graça. Porque enquanto a tolerância olha e diz assim, olha, o problema é teu, vive a tua vida, não me incomode. A graça diz assim, ei, você tem um valor, você é amado, você tem um valor incrível, você nasceu para brilhar e a graça te empodera para você fazer as mudanças de vida que você precisa fazer. Amém, gente? Agora vamos entrar aqui numa parte bem interessante da mensagem. A gente vai falar um pouquinho aqui do sistema babilônico. Qual era a estratégia de Babilônia? A gente vai ver ali, coloca para mim Daniel, capítulo 1, versículo 4 e 5. Daniel, capítulo 1, versículo 4 e 5. Coloca os textos para mim, por favor, leia comigo. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5. Da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Vamos lá, volta para o 4, por favor. A gente vai ver aqui alguns pontos da estratégia de Babilônia, sistema de Babilônia. Qualquer semelhança, não se estranhe. Mas o sistema da Babilônia, qual era o alvo dele? Público-alvo. Quem era? Quem era o público-alvo? Jovens. Pega jovem, as novas gerações, eles são alvo. A mira, eles sabiam muito bem. Outra coisa interessante que a gente vê aqui, ó. Literatura dos babilônios. Havia ali uma educação voltada para essa finalidade. A literatura, a ideia,
a mentalidade babilônica. A estratégia era essa. Outra coisa interessante, porção diária das iguarias da Babilônia. Diga comigo, porção diária. O que é isso? Todo dia eu solto uma coisinha. É doses homeopáticas, né? Conta gotas. Solta aí numa cena de um filme, numa cena de uma novela, uma coisa no jornal. E aí você vai. São doses diárias, todo dia, vai pingando. Quando dá fé, você diz não, e aí você se acostuma. A estratégia é parecida. A estratégia é a mesma. Quem está me entendendo, gente? Outra coisa, veja se não é parecido. Presta atenção, Daniel 1:7. Olha aqui, estratégia da Babilônia. Daniel 1:7. Presta atenção nisso aqui, leia comigo. O chefe dos oficiais deu-lhes o quê? Diga comigo, novos nomes. Não, diga mais alto, diga novos nomes. A Daniel deu o nome de quê? Você sabe o que significa Beltesazar? Príncipe de Baal. Então a estratégia de dar novos nomes, qual é a intenção de dar um novo nome? É tentar confundir o real significado. A intenção é essa. Você conhece alguma coisa que estão dando algum nome diferente? Veja se isso aqui abre a sua mente. Vamos lá, algumas coisas. Em vez de chamar de pedófilos, agora chamaremos de pessoas com obsessão por menores. Em vez de chamar de prostíbulo, chamaremos agora de casa de entretenimento adulto. Em vez de chamar de fornicação, chamaremos de intimidade. Em vez de chamar de assassinato de bebês no ventre das suas mães, chamaremos de ativismos pró-aborto ou simplesmente de uma questão de saúde pública. Em vez de chamar de pecado, chamaremos de transtorno, obsessão, vício. E quando a gente ouvir uma pregação do evangelho sobre o pecado e a necessidade do céu de arrependimento no coração humano, a gente chama isso de um discurso de ódio. A estratégia de mudar os nomes para confundir o significado, ela é muito eficaz. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus disse que é pecado continua sendo pecado. E o padrão de Deus para os filhos de Deus é a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Amém, gente? Então é muito importante nós entendermos isso. Outra coisa, a criação de leis e decretos contrários à vontade de Deus. A gente vai ver ali, lembra lá, Daniel, o decreto é esse, a partir de agora, o uso da lei, da força do Estado. A gente vai ver isso. A partir de agora, 30 dias, o decreto é esse, não pode orar a outro Deus. Daniel pega o decreto, enrola, coloca no bolso, vai fazer o quê? Vai orar. Gente, profanação do sagrado. Lembra do que Beltesazar fez? Pega os utensílios do templo, vamos beber e vamos celebrar aqui. Profanação do sagrado. Agora, o mais importante de tudo, para a gente concluir a mensagem. Escute. Que armas, pastor, a bronca é alta. O que Daniel fez para vencer esses sistemas? Daniel é literalmente um antissistema. Qual foi o comportamento? Quais foram as ações de Daniel que ele tomou? Preste muita atenção nisso, por favor. Número 1, coloca para mim, Daniel 1:8, na Almeida. Daniel 1:8, preste atenção. Daniel fez o que, gente? Assentou, vamos lá, Daniel o quê? Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o que, gente? Não se conta. Ei, gente, ele tomou uma decisão. Tá todo mundo comendo, mas eu não vou comer. Tá todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Amém, gente? Eu decido viver a maneira de Deus. Uma decisão. Eu vou ser santo, eu não me vendo, eu não negocio. Ele foi firme. E aí, gente, presta atenção. Daniel não foi
querer cobrar dos outros para viver igual a ele, não. Nosso problema que a gente arruma, muitas vezes, sabe o que é? É que a gente vê muita gente com a vida toda esculhambada, querendo impor o certo para os outros. Daniel disse o seguinte, faz o seguinte, deixa que eu vou viver desse jeito, é comigo. Vocês façam o que vocês quiserem. Dá um tempo de 10 dias, deixa passar o tempo e vocês vão ver quem é que vai estar melhor depois. Escute, meu irmão, a maior pregação que você tem não é o seu discurso, é a sua vida. É o seu testemunho, é o seu exemplo, é você que inspira. Quem está me entendendo, diga amém. É a sua vida, é o seu modelo de vida. Daniel era alguém íntegro, era alguém santo. Outra coisa que Daniel fez segundo a arma, Daniel 9:2, presta muita atenção nisso. Coloca na NVI, Daniel 9:2. Leia comigo. Leia mais alto, irmãos, vamos lá. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelo quê? Compreendi pelo quê? Pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Gente, presta atenção, sabe o que eu aprendo aqui? Como é que a gente consegue vencer o sistema babilônico? Quando a gente volta o nosso coração para as escrituras. Olhe para mim, meu irmão. Crente tem que amar a Bíblia. A gente tem que voltar a olhar para o nosso casamento e dizer o que a Bíblia diz. A gente tem que voltar a olhar para os nossos relacionamentos e dizer qual é a vontade de Deus. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Eu quero viver isso. Meu irmão, a Bíblia tem que ser o manual da nossa vida. Você tem que conduzir os seus negócios, é pela Bíblia. Você tem que educar os seus filhos, é pela Bíblia. A sua visão de mundo tem que ser pela Bíblia. Daniel compreendeu pelas escrituras. A nossa visão tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Gente, a gente não pode ser uma geração de crente que conhece música, conhece cantor, conhece líder, mas não conhece nada de Bíblia. Quem está me entendendo, gente? Ele compreendeu pelas escrituras, é voltar para a palavra, é voltar para o evangelho, é se submeter à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Outra coisa que Daniel fez, Daniel 9:3, presta atenção. Daniel 9:3, leia comigo. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Sabe o que Daniel fez, gente? Sabe o que Daniel fez? Ele voltou à oração e ao jejum. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você ainda jejua? Vou melhorar. Você já jejuou alguma vez na vida? Jejum, oração. Você tem ideia do poder disso? Quem quer ser antissistema aqui? Você quer ser antissistema? Está na contramão. Ser um representante do céu, mesmo numa sociedade corrompida. Você precisa orar. Quando Daniel ora, a Bíblia diz que o inferno se revolta. Vem um demônio e prende a oração de Daniel. Deus envia arcanjo Miguel para lutar, para trazer resposta. E gente, o céu se move na vida de crente que ora. Crente que ora é um cristão perigoso. O céu se move pela oração, pelo jejum. A oração tem poder. A oração move os céus na sua direção. Amém, gente? Eles são uma ameaça. Outra coisa, presta atenção. O que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Diga comigo. Declaração veemente e defesa pública da fé quando necessário. Você lembra lá quando fizeram... Lembra da história da fornalha ardente? Do nada, o diabo cutuca Nabucodonosor, fazer uma estátua aqui. Quem não se prostrar e não adorar vai ser jogado na fornalha de fogo. E aí, pegaram lá, todo mundo se ajoelha. Sadraque, Mesaque e Abednego diz: a gente não vai se ajoelhar, não. Não tem conversa. Quem quer se ajoelhar, se ajoelha. A gente vai permanecer de pé.
E aí o rei fica brabo, manda trazer. Quero ver se vocês são machos. Traz eles aqui. Trouxe os 3. Disse, ó, eu vou mandar aumentar a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados lá. E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês. Olha a postura deles aqui em Daniel 3, do versículo 16 ao 18. Olha a postura deles. Isso é ser resistência, irmãos. Vamos lá? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. O que eles disseram? Ô Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que é isso? Ei, compromisso profundo com a fé. Eu não estou à venda, eu não me curvo. Amém, gente? Sabe o que aconteceu? Por causa disso, o rei se converteu. Por causa que Daniel não deixou de orar, mesmo debaixo de um decreto, o outro rei lá conheceu a Deus também. Lembra lá da cova dos leões? Ei, gente, Deus coloca os céus para servir os seus fiéis. Ei, gente, que a gente saia desse lugar com o coração desse de dizer, ei, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Aqui existe um sistema, mas o sistema que me governa é do céu. A lei do Senhor é perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O desejo do Senhor nessa série é que a gente alinhe a nossa vida com o coração de Deus. E que a gente seja a resposta nesse tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. O que era perseguição na vida desses homens virou admiração. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero me render a Ti, ó Pai. Você é capaz de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida. Quais são as áreas da sua vida que precisam se render ao Senhor? Qual é a área da sua vida que você precisa dizer, Senhor, eu decido a partir de hoje não me contaminar. Deus, eu quero voltar às Escrituras, eu quero voltar à oração. Eu quero voltar a ter o desejo. Você vai orar e vai pedir, Deus, devolve o desejo pela santidade do meu coração. Deus, devolve o desejo. Que o maior sonho do meu coração seja ser parecido com Jesus. Peça para Deus assim. A sua oração você vai dizer para Deus hoje, Deus, todo dia quando eu acordar, eu quero abrir os meus olhos, olhar para o céu e dizer, Senhor, eu acordei hoje para encher o teu coração de alegria. Eu acordei hoje para te fazer feliz. Eu acordei hoje para te honrar. Gente, que a alegria de Deus seja o maior desejo do seu coração. Se renda ao Senhor hoje. Peça que Ele tome as suas mãos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor.